Bom dia. Alô? Muito bom dia. São 9 horas e 15 minutos do dia 26 de setembro de 2017. Estamos na Câmara de Vereadores para a apresentação do relatório de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. A audiência pública para avaliação será no dia 26 de nove, hoje às 9 horas. Vou ler o edital de convocação. A Câmara Municipal de Tapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural, em cumprimento à Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal, vem convidar a população tapense individualmente ou através da entidade representativa para participarem da audiência no qual receberão o Poder Executivo Municipal para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017 a ser realizada às 9 horas do dia 26 de setembro de 2017, no plenário Armando Grosso da Câmara Municipal de Tapes. Meu muito bom dia, vereadores Rosane Pinzon e Marcos Vigolo, Roque, nosso funcionários da casa, está presente pela Prefeitura Municipal, onde vão fazer a apresentação o Fernandes e a Rose, onde eu passo a palavra para vocês, estão à disposição. Se alguém tiver algum questionamento, por favor, pode ficar à vontade para qualquer questionamento. Está com vocês, Rose e Fernandes. Executivo Municipal para a apresentação do relatório de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. Audiência pública, avaliação das metas fiscais. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao segundo bimestre do ano de 2017, demonstrando em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e de seguridade social ao final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios bimestrais e quadrimestrais/semestrais publicados no mural da Prefeitura e no site www.tapes.rs.gov.br. E para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Item 1, resultado primário. O resultado primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade indicar se os gastos do município no atendimento das necessidades públicas são compatíveis com a arrecadação. Também visa evidenciar se a administração municipal consegue honrar o pagamento de sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas primárias, que não incluem, pelo lado das receitas, as financeiras, operações de crédito e alienação de bens. E do lado da despesa, a concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. No período de janeiro a agosto de 2017, o resultado primário foi de R$ 4.665.465,76. Esse valor é R$ 2.103.268,06, superior ao valor inicialmente estabelecido de R$ 2.562.197,70. O desempenho favorável demonstra que as receitas primárias foram suficientes para suportar integralmente as despesas primárias, além de gerar excedentes para pagamento da dívida, cujo dispêndio com juros e amortizações totalizou R$ 452.599,64 no período. O superávit observado deveu-se principalmente ao comportamento positivo das receitas primárias, representada pela receita orçamentária, excluídas as aplicações financeiras, deduções para o Fundeb, operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos, que, no período, efetivaram-se no montante de R$ 29.8
R$ 803.739,79, correspondendo a 57,63% da meta prevista. O valor verificado foi superior às despesas primárias, representadas pelas despesas totais do município, expurgados o pagamento da dívida e as concessões de empréstimos, que corresponderam no mesmo período a R$ 27.734.143,53. Os valores apresentados permitiram a obtenção de um resultado primário de 182,09% acima da projeção para o período. Ali a gente pode ver no quadro o resultado primário das receitas e das despesas, o que foi previsto e o que foi realizado. Observações. O valor informado na coluna Previsão Atualizada da Receita, segundo a 7ª edição do Manual de Demonstrações Fiscais, portaria do STN número 403/2016, corresponde à previsão inicial da receita, excesso de arrecadação, inclusive proveniente de auxílios e convênios utilizados para abertura de créditos adicionais, previsão inicial da receita, R$ 49.900.700. O excesso de arrecadação, inclusive proveniente de auxílios e convênios utilizados para abertura de créditos adicionais, R$ 1.582.829,34. Previsão atualizada da receita, R$ 51.483.529,34. B. Saldo dos exercícios anteriores. Campo 7. De acordo com a portaria STN 403 de 2016, os recursos provenientes de superávit financeiro identificados no balanço patrimonial do exercício anterior ao de referência, que foram utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, bem como os valores referentes aos créditos especiais reabertos no exercício de referência, por pertencerem ao exercício financeiro no qual foram arrecadados, em respeito ao princípio contábil da competência, não poderão ser considerados no cálculo do déficit ou superávit, pois representam recursos arrecadados em exercícios anteriores. Assim, tais valores, que no período de janeiro a agosto de 2017 corresponderam a R$ 2.595.819,50, foram informados no campo 7, no demonstrativo acima. Item 2, análise do comportamento da receita. Segundo o balanço orçamentário da receita, o total previsto, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, incluídas as operações intraorçamentárias e excluídas as deduções da receita, foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2017 no montante de R$ 49.900.700. A receita efetivada no período de janeiro a agosto de 2017 foi de R$ 32.298.178,08, tendo sido arrecadado, portanto, 64,72% da meta anual. Depois ali tem um quadro 2, né, o demonstrativo da receita prevista e realizada, né, que dá para ver a previsão do ano e o que foi realizado no período e o percentual. O total das receitas correntes previstas para o período considerado de janeiro a agosto de 2017 foi de R$ 43.880.700. Os valores realizados corresponderam a R$ 28.547.219,85, superando 65,06% da meta estabelecida. Nesse grupo, as receitas mais significativas são as receitas de transferências e as tributárias, que figuram, respectivamente, com 63,13% e 76,03% do total da receita orçamentária realizada. Aí o quadro 3 agora, que pertence ao item 2.1.1 das receitas tributárias, demonstra ali a previsão anual de arrecadação, né, dos impostos e taxas, e o que foi realizado no período até agora, com os respectivos percentuais. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Rose. Por que aqui nesse 1.700.000 na discriminação de IPTU
E já tem 1.675.000, já foi 98,58% do arrecadado. Isso aí foi feita uma previsão errada, ou o que foi que deu tanta diferença na parte do IPTU? Não, é que tem esse aí que tem o pagamento único, aquele em março, tem um período que ele arrecada mais. Abril ou março? Sim. O mês que faz o... Mas mesmo assim vai dar... Sim, mas aí se tu vai ver, e as pessoas que pagaram parcelado, até o final do ano vai ultrapassar esse valor. Não, poderá ultrapassar. Sim, mas por isso que eu estou perguntando para vocês, não foi feita uma previsão correta? O que teve o aumento desse, o que gerou esse aumento de IPTU? É que assim, ó, a administração também. A administração está tentando de várias formas, né, Fabiana, ir atrás dessas receitas. E a gente está fazendo agora várias ações como o protesto, tem dado muito resultado, então acredito que as execuções fiscais, as execuções fiscais entram aqui também, a gente tem... na verdade, a Justiça tem trabalhado também nessa forma, estavam parados há muitos anos, e agora a gente está conseguindo que a nossa Procuradoria flua nesses processos. Então, está vindo bem maior a arrecadação. Eu acredito que seja em função disso. Sim. Se alguém tiver algum questionamento, pode interpelar durante a apresentação, que sem problema nenhum, e pode solicitar informação. Qual é o quadro? No B ali, ó. B, aqui, ó, Fernando. É saldo financeiro, né? Esse aí é o saldo financeiro, só que ele é consolidado. Foi o resultado do exercício anterior, foi a sobra que teve. Mas aí está computado tudo junto, fundo de previdência, todas as fontes de recursos vinculadas junto. Tudo junto, é consolidado. Mais alguma dúvida, gente? A gente está lendo meio rápido, mas vocês podem parar, tá? Então, como se observa, até o final do quadrimestre em análise, as receitas tributárias arrecadadas somaram um montante de R$ 3.603.682,18, o que, confrontada com a previsão de R$ 4.740.000, representa uma realização de 76,03% do valor estimado no ano. O IPTU arrecadou 98,58% da meta anual, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 1.700.000, tendo sido arrecadados R$ 1.675.919,92. A arrecadação dessa receita tem relação direta com o valor venal dos imóveis, tendo sido impactada positivamente pela atualização do cadastro imobiliário do município. Do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, para o qual havia uma projeção de R$ 500.000 para o ano, acumulou-se uma arrecadação de R$ 273.048,72, 54,61% do valor estabelecido para 2017. Em relação ao ISSQN, a arrecadação no período foi de R$ 826.415,43, o que representa 68,87% da previsão. Em relação ao imposto de renda retido na fonte, com uma previsão inicial de R$ 750.000 e arrecadação de R$ 404.125,60 no período, representa 53,88% da programação do ano. As taxas representaram um ingresso de R$ 424.172,51, contra uma projeção de R$ 589.000. Arrecadou-se, portanto, 72,02% da meta atual. Item 2.1.2, receitas de contribuições. O quadro 4 apresenta o desempenho das receitas de contribuições que acumularam no ano, até o mês de agosto, o valor de R$ 1.017.570,37, correspondendo a 59,86% da projeção anual. As receitas mais expressivas no grupo das contribuições são decorrentes das contribuições previdenciárias e registraram uma arrecadação
de R$ 686.884,24, correspondendo a 61,88% da projeção inicial. As receitas de contribuições relativas ao custeio da iluminação pública, com uma previsão inicial de R$ 590 mil, e uma arrecadação de R$ 330.686,13, ou seja, 56,05% da meta anual prevista. Aí a gente tem ali o quadro 4, né, que são as receitas de contribuições, com os valores. Depois a gente tem o item 2.13 das transferências correntes, aonde aparece no quadro 5 as transferências correntes previstas e realizadas, que é FPM, ITR, CEFEM, eles são todas as receitas que a gente recebe, com as previsões e o que foi realizado até agora. Conforme se visualiza no quadro 5, o grupo das transferências correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que realizou R$ 9.467.124,03 no período, correspondendo a 64,40% da previsão anual. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional, STN. A compensação financeira da Lei 87/96, Lei Candir, realizou 43,58% do valor previsto. A previsão dessa receita pautou-se também nas recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional, que indicou o aumento gradativo dos repasses da União aos municípios. As transferências de convênios da União para aplicação em despesas correntes demonstraram um realizado de 61,92% em comparação à projeção para o ano, correspondendo a R$ 11.936.301,65. Nas transferências do Estado, deve-se ser destacada a participação do município no ICMS, cujos valores transferidos ao município no período em análise foram de R$ 5.477.769,52, ou seja, 62,96% da expectativa inicial, que era de R$ 8.700.000. O comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do município, que sofreu um decréscimo de 0,8 em relação ao ano anterior, ficando em 0,106803% para 2017. As outras transferências correntes registraram um montante de R$ 1.523.317,88, representando 59,27% do total previsto. Este comportamento é verificado principalmente na rubrica das transferências de IPVA, para um valor anual projetado de R$ 1.300.000, ocorreu um realizado de R$ 894.701,81. Transferências do Fundeb. O quadro a seguir evidencia o comportamento da arrecadação e dos valores transferidos ao Fundeb. Em resumo, verifica-se que no período de janeiro a agosto o município recebeu do referido fundo, em razão do número de alunos matriculados em sua rede de ensino, o valor de R$ 4.818.916,52, representando 68,81% da previsão anual. Por outro lado, contribuiu de forma compulsória para o mesmo fundo com R$ 2.487.841,36, 48,84% do total previsto para o ano. Portanto, o ganho até o final do quadrimestre é de R$ 2.331.075,16. Ali a gente tem o quadro 6, com os valores das transferências do Fundeb, né, previstas, realizadas e os respectivos percentuais. Item 2.2, receitas de capital. As receitas de capital referem-se à alienação de bens. Não foram arrecadados valores no período. Quanto a transferências de capital recebidas da União e do Estado, demonstraram um ingresso de R$ 499.780.
Ali aparece no quadro 7, receita de capital, o valor que foi realizado até o período. Item 3, análise do comportamento da despesa. Conforme demonstramos nos quadros abaixo, para um melhor entendimento, estamos encaminhando a análise do comportamento da despesa por poder, sendo que no Executivo separamos as despesas do regime próprio de previdência, RPPS. Verifique-se nos quadros abaixo que, pelos valores arrecadados do Poder Executivo e Autarquia Municipal, Hospital Nossa Senhora do Carmo, e os repasses efetuados ao Poder Legislativo, a relação despesa/receita deu-se nos seguintes percentuais, conforme quadro abaixo. Quadro 8, percentuais de despesa e receita. Ali onde aparece Poder Legislativo, a receita realizada, 1.645.000, despesa realizada, R$ 1.280.417,21, com percentual de 77,84%. Poder Executivo e Hospital Nossa Senhora do Carmo. Receita realizada, R$ 24.392.895,34. Despesa realizada, R$ 24.256.886,53, com percentual de 99,44%. Por que esse valor está tão próximo já um do outro, do 100%? Que a gente está gastando tanto quanto está recebendo, né? A gente está recebendo 2 milhões e já gastou... Não, 24 milhões já gastou 24. É. As despesas estão equivalendo à receita, né? RPPS, a receita realizada foi de R$ 6.260.282,74, e a despesa realizada foi de R$ 3.014.022,22, com percentual de 48,15%. E o total consolidado, R$ 32.298.178,08 de receita realizada, com 28.186.743,17 a despesa realizada, com percentual de despesa/receita de 87,27%. Aqui a gente tem um quadro 9, né, que vai demonstrar o resultado orçamentário do Poder Legislativo. O quadro 10, que representa o resultado orçamentário do Poder Executivo e Hospital, que aqui demonstra o que a gente falou. E temos o quadro 11, que demonstra o resultado orçamentário do RPPS. Ali aparece, né, o vereador, onde foram gastos. Sim. E naquela parte ali dos investimentos, onde estava previsto, que tinha uma previsão atualizada de 4 milhões e foi realizada até o período 797, só 19% do que estava sendo, 19% do que estava previsto? Correto? No item... Hã? Na despesa de capital ali, Fernandes. É. O que é esse aqui? Na parte de investimentos ali, o que seria esses investimentos e por que estão... Tão pouco realizado. Isto. Não estava previsto 4.029.814,90 e foi realizado até o período 797.239,08, 19,78% do que estava sendo previsto. Correto? Sim, aí a minha pergunta é essa, porque foi tão pouco, estava previsto tanto e foi tão pouco realizado até o período. É que houve uma queda grande de receita, né, no período aí. Não chegamos na receita prevista. O FPM caiu, o ICMS caiu, que são as receitas grandes. Sim. Sim, claro. Os 4 milhões era uma previsão, né? Vocês fazem uma previsão para o ano seguinte. Está previsto tanto, só que não foi executado, não foi realizado. Tem as escolas ali também que estava prevista, que não veio dinheiro do governo federal, que tem que terminar depois. Sim. As escolas ali. Creche, escola. Considerando todas as fontes de recursos, inclusive as operações intra-orçamentárias, a despesa total liquidada no período de janeiro a agosto de 2017 representou uma execução inferior à receita total realizada.
Em valores acumulados, a correlação despesa total barra receita total foi de 87,27%, demonstrando um superávit na execução orçamentária de R$ 4.111.434,91. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. Em síntese, o total das despesas correntes realizadas foi de R$ 28.186.743,17, correspondendo a 52,18% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 1.193.753,41, inferiores ao valor projetado para o período de R$ 4.891.814,90. Depois nós temos o quadro 12, que é o resultado orçamentário de todas as fontes de recurso. Aqui é o consolidado que vai fechar essa explicação que a gente acabou de ler ali. Observações. O valor informado na coluna previsão atualizada da receita, segundo as... É o mesmo de cima ali ainda? Repete? Tá. O valor informado na coluna previsão atualizada de receita segundo a 7ª edição do Manual de Demonstrações Fiscais, portaria STN número 403/2016, corresponde à previsão inicial da receita R$ 49.900.700 e o excesso de arrecadação, inclusive proveniente de auxílios e convênios utilizados para abertura de créditos adicionais, R$ 1.526.148,39. A previsão atualizada da receita, R$ 51.426.848,39. A diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a previsão atualizada da despesa, no valor de R$ 2.595.819,50, corresponde ao montante de recursos do superávit financeiro do exercício de 2017, que foi indicado para abertura de créditos adicionais, bem como o montante dos créditos especiais reaberto nos termos do artigo 167, parágrafo 2º da Constituição da República. Item 3.1. Despesas com os juros e amortização da dívida. Os juros e encargos da dívida, que englobam pagamentos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito e de outros compromissos de longo prazo, somaram R$ 56.085,24, correspondendo a 62,32% do valor estimado para o período. Já as despesas com amortização da dívida, com valor de R$ 396.514,40, representaram um desembolso correspondente a 51,10% do valor do total programado. Item 3.2. Os investimentos realizados inferiores ao valor inicialmente projetado, que foi de R$ 115.814,90, apresentando uma execução de R$ 797.239,01. Essa situação decorre do desempenho negativo da receita no período. Em termos analíticos, os principais investimentos realizados pela administração no período em análise foram os seguintes. Obras em andamento. Parte da construção da escola de 6 salas no padrão MEC FNDE e reforma e pinturas nas creches municipais. Equipamento e material permanente, equipamento de processamento de dados e mobiliário em geral. Item 4. Despesas de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas de pessoal total calculada conforme metodologia estabelecida na Instrução Normativa número 19 de 2016 do Tribunal de Contas do Estado, considerando os poderes executivo e legislativo, é o item mais significativo no conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos 12 últimos meses, julho de 2016 a junho de 2017. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, está abaixo do limite prudencial, 57%, apresentando, respectivamente, o limite de comprometimento de 44,41% para o Executivo
e de 2,06% para o Legislativo. A receita corrente líquida acumulada nos últimos 12 meses considera para fins de cálculo do comprometimento das despesas com o pessoal, atingiu um montante de R$ 38.866.520,68. E está assim discriminada. E como a gente pode ver no quadro ali 9, a apuração da receita corrente líquida aparece ali imposto de renda, deduções do Fundeb, contribuições do RPPS, rendimentos de aplicação do RPPS, compensação previdenciária do RPPS, que vão totalizar os R$ 38.866.520,68. Aí no quadro 10 aparece a despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa pessoal do Poder Executivo. A despesa liquidada, R$ 17.259.091,90, apresentando 44,41% da receita corrente líquida. O limite prudencial é 51,30% e o limite legal 54%. A despesa de pessoal do Legislativo. Despesa liquidada, R$ 802.204,60, com 2,06% da receita corrente líquida. O limite prudencial é 5,70%, o limite legal 6%. Neste valor não foi incluído o gasto com saúde realizado através do credenciamento de pessoa física e jurídica, que poderá ser incluído pelo TCE. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, item 5. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, apuradas conforme parecer coletivo número 001/2013 do Tribunal de Contas do Estado, no acumulado do ano, totalizaram R$ 4.577.564,99, o que corresponde a 22,75% da receita de impostos e transferências. Observa-se nesse caso que o município não atendeu ao limite de 25% estabelecido na Constituição Federal. Conforme demonstrado no quadro 6, em função do número de alunos matriculados na educação básica pública, o município foi superavitário em relação ao Fundeb. Assim, o ganho deverá ser computado nos gastos com a educação para fins de apuração de limites. Com relação ao Fundeb, cabe ainda destacar que, de acordo com o artigo 22 da Lei Federal número 11.494/2017, que uma parcela não inferior a 60% desses recursos deve ser aplicada na remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. Neste quesito e de acordo com os relatórios publicados, o município despendeu até o final do quadrimestre em análise um montante de R$ 2.864.210,64, o que corresponde a 59,44% dos recursos do referido fundo, não atendendo ao dispositivo legal supracitado. Sim, até o momento é porque quando foi, a gente até deu o abono do Fundeb para os professores, mas é que tem uma previsão até o final do ano, né? A gente tem contado essas receitas todas, vai fechar mesmo no final do ano, né? Assim como a MDE, né? Então aqui tem um quadro 11, receitas e despesas vinculadas à manutenção e desenvolvimento de ensino. Total das receitas vinculadas, né, R$ 20.121.452,89. Valor mínimo a ser aplicado no MDE é 25%, R$ 5.030.363,22. Valor total aplicado, R$ 4.577.564,09, com percentual de 22,75%. Item 6. Ações e serviços de saúde. Os gastos com saúde atingiram um montante de R$ 4.440.538,08, o que corresponde a 22,07% sobre a receita corrente líquida de impostos e transferências. Observa-se, portanto, o comprimento mínimo de 15% estabelecido na Lei Complementar 141 de 2012. Aí nós temos o quadro 12, que são as receitas e despesas vinculadas em ações e serviços públicos de saúde. O total das receitas vinculadas, R$ 20.121.452,89.
Valor mínimo a ser aplicado em ASPES, 15%. R$ 3.018.217,93. Valor total aplicado, R$ 4.440.538,08, com percentual aplicado de 22,07%. Análise da dívida pública, resultado nominal. O resultado nominal apurado no período foi igual a zero, pois se consideramos todos os valores que temos a pagar com o ativo disponível, na data de 31 de agosto de 2017, pagamos todas as dívidas e ainda sobram recursos. Aqui aparece o quadro 13, né, o demonstrativo da dívida e resultado nominal. Aqui tem o saldo da dívida consolidada, o saldo em 31 de 12 de 2016. R$ 1.436.928,18. O saldo atual, R$ 1.253.538,04, com a variação de 87,24%. Deduções. 5 milhões, saldo em 31 de 12 de 2016, R$ 5.904.036,20. O saldo atual, R$ 6.039.743,84, com uma variação de 102,30%. Ativo disponível. Saldo em 31 de 12 de 2016, R$ 7.737.004,72. Saldo atual, R$ 6.071.212,58, com uma variação de 78,47%. Restos a pagar processados, saldo em 31 de 12, R$ 1.737.004,72. Saldo atual, R$ 31.468,74, com uma variação de 1,81%. Como se verifica, a dívida pública consolidada apresentou o saldo de R$ 1.253.538,04. Comparando-se este saldo com aquele obtido no final do exercício anterior, verifica-se que houve um decréscimo na ordem de R$ 183.390,14, ou seja, 12,76%, conforme demonstra o quadro acima. Com relação à dívida consolidada líquida, DCL, cujo comprometimento em relação à receita corrente líquida, RCL, não deve ultrapassar o limite de 1,20 vezes, ou 120%, observa-se que, no final do quadrimestre em análise, a administração municipal está cumprindo plenamente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Item 9, receitas e despesas previdenciárias. Conforme a Lei 2407 de 2006, o município instituiu e mantém o regime próprio de previdência social, destinado ao pagamento de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais. No período observado, as receitas previdenciárias atingiram a soma de R$ 6.260.282,74. E as despesas com pagamentos de benefícios e outras despesas do regime de previdências tiveram uma liquidação total de R$ 3.014.022,22, obtendo-se um resultado superavitário de R$ 3.246.260,52, o qual, conjugado com o saldo anterior das disponibilidades financeiras, resulta no montante atual de R$ 27.195.788,14, os quais se encontram depositados em contas bancárias específicas devidamente aplicadas em fundos de investimentos. O quadro a seguir evidencia a posição das contas previdenciárias no final do quadrimestre. Então, aqui no quadro 14, né, fica demonstrado as receitas e despesas previdenciárias. Comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada.
As despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida com a proporção da receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais. Fica demonstrado, assim, o atingimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desculpa, gente. É o que eu tenho aqui por escrito, não está com a mesma redação. Então, comentário final. Os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida, como proporção da receita corrente líquida, encontram-se abaixo dos limites legais. Fica demonstrado, assim, o atingimento das metas fiscais estabelecidas. Quanto ao atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram atingidos os índices de saúde, sendo que na educação será atingido até o final do ano. Então, a apresentação é essa, gente. Se vocês têm alguma dúvida, a gente está à disposição. Registramos a presença do vereador Sérgio Ovan. Se alguém tem algum questionamento a fazer, fique à vontade. Nada mais? Agradeço a presença de todos. Encerramos a audiência pública da apresentação do relatório das avaliações das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.